Perfeito, então. Então vamos iniciar a aula de hoje falando justamente dessa evolução espiritual, dessa necessidade que nós temos de avançar, o que inclui o que a Cidinha acabou de passar para nós também, que é o modo que nós nos conectamos com Deus, que passou por uma evolução também, e a gente vai falar tanto disso quanto dos ícones do Espiritismo, sejam eles na Europa, mas também no Brasil, todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que essa mensagem da espiritualidade chegasse ao máximo de pessoas. Nós vamos trabalhar conceitos aqui para conseguirmos finalmente entender em que estágio nós estamos e que a caminhada é longa, porém ela é acessível para todos que buscam a sinceridade no sentimento. Nós já aprendemos aqui que Kardec, com a fé raciocinada, trouxe uma nova forma de se enxergar Deus, de se enxergar o contato com o divino, porque até ele o contato era feito pelo dogmatismo, pelos rituais, por representantes de Deus na Terra que detinham o conhecimento e impediam esse conhecimento para as pessoas. O Espiritismo vem então trazer, depois da autorização da espiritualidade, da autorização divina, pelas manifestações que sempre ocorreram, um aumento nessa época, chamando a atenção de pesquisadores, como a gente vai ver aqui, tantos e tantos pesquisadores contemporâneos de Kardec, anteriores a ele e posteriores a ele também. Então, nesse processo de evolução espiritual, em que a gente vê aí nessa figura o homem primata, depois de simples e ignorante começar a buscar o conhecimento, a sua evolução, ele eleva suas mãos aos céus para buscar esse conhecimento, para buscar essa evolução espiritual. Essa imagem simboliza, portanto, o estágio evolutivo primata que busca o conhecimento religioso, busca o contato com o divino porque sabe que é com o divino que nós poderemos evoluir. Ele ainda não tem essa capacidade de discernimento que hoje nós já trazemos, mas o homem primitivo já traz dentro dele, porque criado por Deus e recebendo o livre-arbítrio e a consciência de si mesmo, ele consegue iniciar essa trajetória. Então nós vamos ver aí nessa outra figura o que aconteceu desde a criação do homem, sucessivas reencarnações. A ideia da reencarnação, ela sempre esteve presente na sociedade, especialmente na sociedade oriental, que até hoje aceita tranquilamente essa realidade, que sofreu apenas uma pequena resistência no Ocidente, por conta dos interesses da Igreja, como nós já estudamos, mas que também fez parte da evolução e que nunca deixou de estar presente na cultura da sociedade. Não há como explicar as desigualdades do mundo sem a reencarnação. Então, esse retorno à vida material faz parte desse progresso a que todos estamos sujeitos. Não deixamos as experiências que vivemos, carregamos conosco essas experiências em cada encarnação. Por isso, não se perde. Quando a espiritualidade vai responder sobre o porquê nós esquecemos do passado, uma das respostas é que esse esquecimento é temporário, é para o nosso bem, mas que o essencial nós não perdemos. Perdemos apenas o modo pelo que conquistamos as virtudes. Mas as virtudes e as experiências continuam conosco. O importante, portanto, é a gente visualizar que o progresso adquirido nunca é perdido. A gente até brincou no início da aula que alguém que vai do curso 2 para o curso 1, para o primeiro ano, regrediu. Uma brincadeira, porque um dos conceitos do Espiritismo é que o espírito não regride. Uma vez conquistado um grau evolutivo, não é possível regredir.
O que às vezes pode aparentar uma digressão, uma regressão, na verdade é porque o indivíduo ainda não conquistou. Então ele aparenta que ele evoluiu. Mas quando ele de fato conquista, não mais perde. E é por isso que nós não acreditamos na figura mitológica do diabo como um ser criado por Deus para o mal ou que tenha sido anjo e teve inveja de Deus. Isso para nós é um absurdo tamanho porque nós sabemos que se atingir o nível de anjo é impossível sentir inveja. Então, se atingiu a angelitude, que é a condição de espírito puro, não sente mais inveja, quanto mais de Deus. O espírito puro tem uma intimidade com o divino tamanha, como a gente viu em Cristo, que é impossível ele sentir qualquer sentimento mundano. Então nós não acreditamos nessa figura, porque sabemos que é uma simbologia que representa o mal, mas não um indivíduo que habitava o paraíso e foi expulso de lá. Voltando, porém, a essa questão da reencarnação, nós vamos acompanhar o processo evolutivo da humanidade, da barbárie à civilização material, que é o que nós estamos vivendo hoje. O ser bárbaro, ou seja, o ser primitivo, ele adquire conhecimentos, experiências e civiliza-se, se torna civilizado. E aí ele vai buscar o material, o que é natural. Herculano Pires vai dizer que a fase materialista, ela faz parte, porque é o avanço da ciência. O avanço da ciência trouxe não só o materialismo, mas também o espiritismo. Porque vai ser nessa época do iluminismo, do renascentismo, do avanço da razão, que o espiritismo vai se contrapor à ideia materialista. Então, primeiro, o indivíduo, como sociedade, vai gradualmente se tornar civilizado. Quando ele se torna civilizado, ele busca a matéria, o avanço, o progresso da matéria, porque é a manifestação que ele consegue enxergar. A partir daí, quando ele se cansa de buscar somente o material, quando ele amadurece, como nós vamos ver, ele começa a buscar a moral, para que um dia nós nos tornemos uma civilização moral, uma civilização que valoriza os valores da alma, valoriza as propriedades da alma e não da matéria. Mas faz parte dessa caminhada. Temos então essa frase de Chico Xavier que representa bem a figura do Cristo, a figura do cristianismo, para auxiliar nessa evolução moral. Ele diz: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Então, Chico faz uma comparação. Jesus, para nós, o seu Evangelho, é da mesma importância que o sol para manter a vida física na Terra. Sem o sol é impossível a vida. Então, a nossa evolução espiritual depende diretamente da presença do Evangelho do Cristo em nossas vidas. Quando nós entendemos isso, finalmente entendemos isso, geralmente depois de muito sofrer, de muitas decisões ruins, nós tomamos consciência dessa caminhada evolutiva e que nós estamos aqui para isso. Todos nós aqui, estudando ou ensinando. Porque não pensem vocês que é porque professor sabe tudo e não precisa mais aprender, não tem mais nada a aprender. Não. Cada aula que a gente prepara, a gente adquire mais conhecimento, porque o Espiritismo traz uma ciência, uma filosofia e uma religião com um conteúdo que a gente está ainda na superfície, a gente não aprofundou ainda, a gente está engatinhando, tem muito a aprender. Então, essa caminhada evolutiva é de todos nós. E o que nós encontramos no Livro dos Espíritos? Que Allan Kardec codificou. Um dos livros codificados por Kardec. A pergunta 798 vai dizer sobre a missão do Espiritismo como um novo marco na história da humanidade. De tão importante que é o conteúdo
do Espiritismo, que não se restringe à religião apenas, mas como uma filosofia que as pessoas vão adotando aos poucos, independente de religião. Marca na história essa nova era, porque dá a entender e mostra finalmente à sociedade da necessidade dessa evolução espiritual. O tema que nós estamos tratando é evolução. Para evoluir, precisamos absorver os conceitos espíritas. Mas não se enganem, não pensem que então, fora do espiritismo não há salvação. Não é isso. Tanto que Kardec, ao ouvir dos espíritos a mensagem essencial, vai dizer que é fora da caridade não há salvação. Não é nem fora da igreja, nem fora do espiritismo, mas sim fora da caridade. Por quê? Porque o conteúdo espírita ele não está restrito, ele não está preso à religião apenas. Ele faz parte do progresso evolutivo de todos. Por isso, eu já ouvi muita gente falar que quem diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, é uma pessoa soberba. É achar que o espiritismo vai dominar as outras. Não. Essa pessoa está tendo uma leitura equivocada, superficial. Por quê? Quando a espiritualidade nos diz isso, é Kardec, né, na verdade, se eu não me engano, é porque o futuro das religiões vai considerar as realidades espirituais, que só o espiritismo traz de forma raciocinada. Então não é que as religiões vão aceitar o espiritismo como religião oficial do Estado, por exemplo. Mas eles vão absorver as ideias espirituais, as realidades do espírito, porque serão fatos inegáveis. A gente já considera que hoje é inegável os fatos espíritas, mas para muita gente ainda não é. Muita gente nega, muita gente duvida e faz parte, né, desse processo de despertamento. Mas vai chegar um momento, especialmente quando a própria tecnologia começar a enxergar o plano espiritual, porque isso é inevitável. Hoje a gente vê na física quântica a realidade espiritual se fazendo presente na ciência, como já vem se apresentando há alguns anos, vai chegar ao ponto da própria ciência confirmar, fotografar, filmar um espírito. Isso é inevitável. A partir daí, então, as pessoas vão de forma acelerada, começar a aceitar a realidade espiritual, porque vai se tornar ainda mais inegável. Os espíritos explicam ainda que, para o espiritismo chegar, primeiro era necessário desenvolver ideias. E é por isso que nós vamos estudar na história do espiritismo a necessidade do avanço científico primeiro. O próprio Kardec vai dizer, para que o espiritismo chegasse, era necessário primeiro que a ciência avançasse. E é interessante, alguns autores vão dizer que parece ser contraditório, porque muita gente pensa que a ciência nega o espírito e o espírito nega a ciência, porque as religiões sempre dividiram, né? Sempre houve essa divisão. Mas, na verdade, para se compreender os fenômenos que antes se achavam maravilhosos, a gente percebe que fazem parte do natural. Não há nada de sobrenatural. Não há nada que desafia a ciência humana. É porque a gente ainda não chegou num avanço científico para entender o fenômeno. Quando a ciência chega e explica, o que o espiritismo fez com muita propriedade, essa ideia não mais se torna absurda nem milagrosa. Então, os princípios novos foram necessários para que o espiritismo chegasse. Outra contribuição do espiritismo vai estar na questão 799, que é a destruição do materialismo. O espiritismo se contrapõe diretamente ao materialismo porque nós, ao estudarmos o espiritismo, focamos no espírito, focamos na essência, na moral, enquanto que o materialismo vai focar no que ele consegue sentir pelos sentidos físicos. Só o que ele enxerga, só o que ele ouve, só o que ele toca é que é real. E essa ideia está se tornando cada vez menos aceita, porque a própria ciência, como eu falei da física quântica, já demonstrou que a matéria é uma ilusão. Não é espírita que diz isso, não é religioso que diz isso. É o avanço da própria ciência, já há muitos anos. O átomo é uma ilusão, por quê? A matéria é uma ilusão.
quando os átomos se reúnem, formam essa matéria que nós podemos tocar e interagir. Mas se esses átomos se dispersam, você não enxerga mais a matéria e ela ainda existe ali. Só que você não vê mais com os sentidos físicos, mas ela existe. Então, a partir do momento que a humanidade e a ciência, por consequência, aprofundou-se no estudo do átomo, do núcleo, hoje a gente vê a tecnologia indo além do átomo para chegar no núcleo, a tecnologia nuclear, já há muitos anos, e agora a física quântica vai falando já de outras dimensões, a gente percebe que a matéria é de fato uma ilusão. Herculano Pires vai dizer que a vontade do espírito é que determina a formação do perispírito e depois do corpo físico. Então, a origem, a causa é no espírito. A matéria vai ser uma consequência. Essa destruição do materialismo, portanto, vai trazer uma vida futura sem preconceitos, sem racismo, abraçando-se a fraternidade e a solidariedade, princípios que o Espiritismo traz desde hoje, desde há muitos anos com Kardec e antes dele, a fim de que a sociedade evolua, a fim de que nós possamos atingir um nível evolutivo acima do que hoje nos encontramos, enxergando-nos todos como irmãos em Deus. É aquele aumento da família, né? Era muito comum, e Herculano Pires traz isso muito bem no livro O Espírito e o Tempo, porque traz as fases da religião. Primeiro a gente orava por nós mesmos, por nossos familiares, por nossa comunidade, pela vila que a gente morava, e depois vai aumentando, até chegar ao ponto que nós vamos enxergar a humanidade inteira como irmãos. Coloquei essas figuras aí só para a gente refletir sobre as fases que já passamos da religião, dessa evolução espiritual. Nós vemos aí o Olimpo com os seus deuses, vemos os egípcios ainda na fase da junção do homem com o animal, pensando eles que a reencarnação, já aceita à época, também podia se dar com os animais, e tantos outros símbolos aí que representam as religiões orientais, porque são fases evolutivas que nós passamos, muitos ainda passam, e que não há uma definição da espiritualidade como inferior ou superior, porque são visões de mundo, fragmentos de uma verdade universal, que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor e vamos abandonando o misticismo. Então, o que antes era místico, maravilhoso, milagroso, o Espiritismo, com a fé raciocinada, nos demonstra que não há nada de fantasioso, de milagroso, de maravilhoso. Há a aplicação de uma lei natural, criada por Deus e, portanto, perfeita, que não tem falhas, e que traduzem uma verdade única, uma verdade universal. Cada povo, porém, terá a sua visão, o seu contato com o divino. Nós vamos estudar hoje ainda a questão de Moisés e Jesus, por exemplo, as diferenças que nós podemos apontar entre a figura de Moisés e a do Cristo e da terceira revelação, que é o Espiritismo, justamente para demonstrar essa evolução. Fica muito clara a evolução quando a gente analisa a maneira que os povos adotavam essa adoração a Deus. Como eu falei anteriormente, primeiro vem a evolução material. Então eu coloquei as figuras da tecnologia. Hoje a gente já fala da inteligência artificial. Há um receio grande de que a inteligência artificial vai destruir a humanidade porque vai se tornar senciente e vai ter vontade própria. Um medo porque o indivíduo expressa no outro as suas falhas. Pela visão espírita, a gente consegue enxergar que tudo que é nossa criação não pode superar o Criador. Nós não vamos superar a Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, porque Ele é absoluto. Nós só poderemos atingir o relativo. Será felicidade, será união com o divino, mas não seremos Deus.
Da mesma forma, as nossas criações, hoje tão imperfeitas como a inteligência artificial, ela não pode nos superar. Ela pode chegar num nível de inteligência, de raciocínio mais rápido pela tecnologia, mas nunca superar o Criador. Temos, de um lado, a evolução material, de outro, a evolução espiritual, que é o que já estamos falando há algum tempo. E o que os espíritos ainda vão dizer sobre essa necessidade, sobre esse processo de deixarmos a evolução material um pouquinho de lado e focarmos na evolução espiritual, no avanço moral? Abrirmos mão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição, da cobiça, do ódio, da inveja, do ciúme e da maledicência. Aqui são exemplos, porque são sentimentos que nós vemos todos os dias na sociedade. E, segundo os espíritos, esses sentimentos envenenam a alma. Nós temos que arrancar as raízes desses sentimentos. Para isso, precisamos tomar um antídoto, que é caridade e humildade. Então, essa é a grande diferença do Espiritismo quando a gente vai analisar a revolução que trouxe da forma de se enxergar o divino. Por quê? O Espiritismo não estudou apenas os fenômenos mediúnicos e explicou a sua origem, mas trouxe a parte principal, que é a parte moral. Quem avança no estudo do Espiritismo tem que tomar um cuidado, e nós já vimos isso acontecer com várias pessoas, especialmente os intelectuais. Eles focam apenas na parte intelectual e científica do Espiritismo e se esquecem totalmente da parte moral, que é a principal. O avanço tecnológico, o avanço científico, ele vem naturalmente. A gente precisa focar no avanço moral, que o avanço intelectual vem acompanhado do avanço moral. O orgulho e o egoísmo, então, são as chagas da humanidade. E essa frase é tão repetida no meio espírita, mas a gente precisa parar de ouvir e praticar. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. E de fato são. A espiritualidade vai nos revelar isso. Todos os sentimentos ruins derivam do orgulho ou do egoísmo. Eu já fiz esse teste com os jovens lá da atividade do Afracis. Eu pedi para eles elencarem todos os sentimentos ruins e mostrei para eles. Todos que você pode pensar derivam sempre do orgulho e do egoísmo. Por isso, as duas maiores chagas da humanidade que precisam ser extirpadas. Continuando no processo evolutivo do indivíduo, nós temos a figura de Moisés e de Jesus. Se a gente está falando de Espiritismo, a gente vai entender que é a terceira revelação aos homens. A primeira por meio de Moisés, pelo seu mediunismo. A segunda por meio do Cristo, pela sua mediunidade. E a terceira revelação aos homens é o Espiritismo, que vem resgatar os princípios cristãos que foram desvirtuados com o passar do tempo, especialmente na Idade das Trevas, que é a Idade Média. A figura de Moisés, portanto, tem a sua importância num povo que era bruto, num povo que precisava do medo, do temor a Deus e de leis mais rígidas. Portanto, um pai guerreiro, aliás, um pai não. Quem trouxe a figura do pai foi Cristo. Um Deus guerreiro, um Deus conquistador, um Deus que punia severamente os seus filhos que se desvirtuassem, inclusive com a morte. Jesus então vem e revoluciona o pensamento religioso, se dirigindo a Deus como Pai. Já havia na época, nas escrituras do judaísmo, a figura de Deus como Pai, mas ninguém dava importância para essa figura. Pouquíssimos estudiosos, doutores da lei, repetiam nas escrituras a figura de Deus como Pai. Cristo vai enfatizar isso a todo momento, inclusive com a oração que todos fazem, creio eu, do Pai Nosso. Demonstrando então essa revolução, por quê? Ele precisava despertar os homens que estavam adormecidos nos atos exteriores. Qual a principal crítica do Cristo aos homens da sua época?
os atos exteriores. Por fora, túmulos caiados de branco, mas por dentro cheios de podridão. Por quê? Preocupavam-se apenas com os atos exteriores, acordar determinada hora, fazer os rituais, cumprir os rituais do judaísmo e ter toda uma preocupação apenas com o exterior. Jesus é revolucionário? Sim, porque ele revoluciona o pensamento religioso para despertar os indivíduos. Tanto é verdade que quando ele cura um aleijado, né, na época se usava essa expressão, um deficiente físico de nascença, e esse indivíduo sai correndo para o templo num sábado, o que o doutor da lei diz quando reconhece nele alguém que todos conheciam? Era um deficiente físico que todo mundo conhecia. Mas você está andando? Sim, um homem me curou. E quando ele fala da cura, o que o doutor da lei se preocupa? Mas ele te curou num sábado? Que absurdo! Então vejam, indica o nível de maturidade daquele povo. Diante de uma cura maravilhosa para a época, extraordinária, porque era um deficiente físico de nascença que todos conheciam, ele se preocupa com o ato exterior, porque as escrituras dizem que não pode realizar nenhuma atividade no sábado. A preocupação dele era com o exterior. Então o Cristo vem criticar isso de forma muito contundente, às vezes até de uma forma que aparenta uma certa agressividade contra os doutores da lei, mas a gente sabe que era energia, não era agressividade. Um espírito da estirpe do Cristo não tem mais esses sentimentos, é um espírito puro. Então a sua energia, a sua autoridade moral aparentava para eles, às vezes, uma agressão, mas não era uma agressão, era o choque vibratório de uma entidade tão elevada. Então nós temos Moisés. Na caminhada evolutiva temos o Cristo, que veio em pessoa trazer a mensagem. E, anos depois, a mensagem teve que ser resgatada. Por isso que nós dizemos que o Espiritismo é essa terceira revelação aos homens, a revelação do mundo espiritual. Herculano Pires e outros estudiosos vão chamar os fenômenos mediúnicos que chamaram a atenção não só na Europa, mas nos Estados Unidos e também em outras partes do mundo, uma invasão silenciosa. Invasão silenciosa porque houve uma autorização, certamente de Cristo, para que os espíritos chamados batedores viessem chamar a atenção de uma forma mais contundente. Então nós vamos ver fenômenos nos Estados Unidos, em Hydesville, com as irmãs Fox, mas muito antes dela, nós temos o Davis, que poucos estudam, Jackson Davis, que foi um médium protestante, mas que, diante desse barulho, dessa chamada de atenção dos espíritos, ele também trouxe uma doutrina, muito tempo antes de Kardec. Eu sempre falo do Swedenborg aqui, vocês já devem estar cansados de ouvir, mas ele também, 100 anos antes de Kardec, já trazia conceitos como fluido cósmico universal, umbral, né, no sentido de plano espiritual inferior, plano espiritual superior. Então o Espiritismo, quando vai estudar esses fatos, e a gente já estudou Kardec aqui, já viu que ele foi analisar as mesas girantes e entender o que estava por trás, é por conta do amadurecimento da humanidade. Nós já falamos aqui que primeiro a humanidade precisava desenvolver a ciência, avançar no campo científico, para que o Espiritismo pudesse surgir de uma forma que seria mais aceita. Apesar da grande resistência, o que é natural, todo sistema se insurge contra mudanças, o Espiritismo foi aceito e até hoje se expande pelo mundo por conta do amadurecimento da humanidade. Pode parecer que não, pode parecer que estamos infantilizados, mas se comparamos com as leis mosaicas, do olho por olho, dente por dente, do caráter vingativo das penas humanas, das penas aplicadas pela lei humana, nós podemos perceber uma certa maturidade, um amadurecimento de ideias. E é por isso, não é por outro motivo, que o Espiritismo vai surgir ao mesmo tempo que
fervilha na Europa as mudanças sociais do renascentismo, do iluminismo principalmente. Temos vários estudiosos anteriores a Kardec que vão trazer e vão desenvolver ideias necessárias para que o espiritismo surgisse. O movimento regenerador, portanto, chega no momento que a humanidade precisa resgatar os princípios cristãos e nós vamos ter essa figura aí, né, da uva, da vinha, porque essa figura que foi inclusive um médium que desenhou numa das primeiras sessões em que Kardec organizava o espiritismo, ele representa esse momento de maturidade e do fruto surgir, do fruto poder aparecer, surgir no mundo depois desse período de maturação. Os obstáculos, portanto, vão sendo superados. Se tivesse chegado antes, certamente a resistência seria muito maior. Temos Emmanuel a confirmar essa ideia de que o Espiritismo é uma mensagem do céu à terra, porque os terráqueos, né, os indivíduos, estão conscientes e aptos a receber. Se viesse antes, seria completamente ignorada. Veio no momento certo, até porque a espiritualidade superior não erra. Esse tesouro espiritual, portanto, da imortalidade, ele foi absorvido e aceito, até porque nós já trazemos esses conceitos em nossa própria consciência, marcando essa nova fase evolutiva em que há uma sagrada e gloriosa missão do Espiritismo no despertamento de consciências. É muito comum a gente ter pressa, é muito comum a gente achar que as pessoas precisam se converter rápido. Só que, na verdade, à medida que a gente estuda e a gente analisa com calma, a gente percebe que cada um tem seu momento. Já falei lá atrás, né? Não é fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade. Então, independente da sua religião, os princípios espíritas, eles vão estar presentes num coração sincero e bom. Ainda nas respostas dos espíritos, nós temos a pergunta 801, questionando, né? Kardec questiona, por que vocês não trouxeram antes a mensagem? Por que só agora? E aí eles fazem a figura tão bonita e, inclusive, se utilizam de uma técnica que o Kardec usou muito, que é a comparação. Comparar com crianças. Kardec faz isso o tempo inteiro na codificação. E a espiritualidade fez também. Você não ensina para as crianças o que ensina para o adulto. Você não dá para um recém-nascido um alimento que ele não consegue digerir. Tudo tem seu tempo. O que veio antes, os homens adulteraram, não compreenderam. Agora sim, agora estão maduros para entender conceitos como reencarnação, como lei de causa e efeito, como lei de progresso, lei de trabalho. Então, o Espiritismo surge no momento adequado em que nós vamos deixando de ser crianças morais. Muitos ainda são. Nós temos nas obras de André Luiz essa expressão. Os mentores de André Luiz vão usar muito a expressão de criança espiritual, infância espiritual. Muitos ainda estão. Mas à medida que a gente busca essa evolução espiritual, vamos abandonando esse estado aí, ó, de crianças brincando no jardim para compreender essa semente que frutifica. Mas Kardec insiste. Por que os espíritos não aceleram o progresso da humanidade? Fazendo acontecer no mundo. É uma pergunta que demonstra a nossa ansiedade, que demonstra a nossa inferioridade, inclusive. Porque a gente é ansioso, a gente quer logo. Já a sabedoria tem paciência, tem calma, sabe que tudo tem seu momento. Então a pergunta de Kardec, e ele fazia muito isso, ele já sabia muitas das respostas, mas fazia questão de colocar a pergunta porque sabia que seria importante para nós. Por que vocês, espíritos, não aceleram o nosso progresso? Não começa a ter efeito físico no meio da rua? Espíritos se materializando para quem não acredita, para converter todo mundo? Resposta? Você quer ver milagres, mas Deus espalha milagres todos os dias. E mesmo assim, os homens o renegam, não enxergam.
Então, de nada adiantaria o Espírito se materializar. Quem é incrédulo não acredita. Nós temos a figura de Tomé, né? Que mesmo diante de Cristo exigiu as provas da crucificação. Hoje o Espírito pode aparecer para o incrédulo, para o ateu, para aquele que não quer acreditar ou não está ainda no seu tempo. Ele vai dizer o quê? Que é fruto de uma ilusão, que ele está cansado, que ele não dormiu bem, que ele está vendo coisas. Então não adianta a gente querer forçar ou acelerar o progresso individual. Eu sempre repito, né? O progresso é individual. Se o progresso fosse coletivo, no sentido de uns poderem evoluir pelos outros, toda mãe evoluiria seu filho no lugar dele. Porque já é um sentimento comum às mães de sacrifício, de renúncia. Toda mãe ia pedir, não, eu sofro e ele evolui. Mas não é possível. Né? O amor materno, como em todas as obras praticamente que a gente estuda sobre resgates, sempre tem a figura da mãe, né? Que ama muito e com esse amor de renúncia e sacrifício consegue resgatar os indivíduos. Mas o progresso é individual. Não adianta a gente querer acelerar, nem que as pessoas enxerguem o que elas não estão preparadas a enxergar. A espiritualidade vai usar a figura do próprio Cristo. Quando ele veio, quantos não acreditaram nele, vendo aquele homem levantar o deficiente físico de nascença, o cego de nascença, curar na frente de todo mundo. E mesmo assim, nós não o seguimos. Mesmo assim, negamos os fatos mais evidentes. Muitos, portanto, não acreditariam mesmo que vissem um espírito materializado. Aí eu coloquei a figura aí de uma sessão de materialização em que Chico Xavier participou no início da sua trajetória mediúnica, que inclusive foi proibida por Emmanuel, porque a mediunidade de efeito físico exige muito do médium. E a missão do Chico era que ele ficasse por muitos anos. Se ele tivesse se dedicado a essas sessões de forma ininterrupta, certamente ele desencarnaria muito antes, muito mais novo do que desencarnou. Então, Emmanuel proibiu justamente por esse excesso de fluido, né? Fala, Cidinha. Acho que seria bom a gente explicar essa foto aí, que acho que muitos não vão compreender. Certo, né? sim. Como que se dá a materialização, né? Perfeito. Você quer falar? Posso. Nós temos essa figura, então, Chico, que certamente era um médium de efeito físico, ou seja, um médium que doava o ectoplasma, necessário para que o espírito se materialize. Então vocês podem ver que é um espírito por trás daquele médium ali que está inconsciente, doando a maior quantidade de ectoplasma, que sai da boca, dos ouvidos, do nariz. Nesse caso aí, está saindo da boca, mas sai também do nariz e dos ouvidos. E o espírito, pelo poder da vontade, que é um poder que todos temos, é uma herança divina. Deus, além de nos dar o livre-arbítrio, nos deu a vontade, que tem uma força que a gente não tem noção ainda, mas um dia compreenderemos. Pela vontade, portanto, o espírito manipula o ectoplasma e se faz visível. Essas sessões são interessantes porque quanto maior a manipulação, maiores os detalhes. Então era comum que os espíritos eles se materializassem como se tivessem com esses mantos brancos. Não é que eles estão vestidos com mantos, é porque o nível de detalhe não era tão alto em todas as sessões. Haviam sessões que sim, tinha todos os detalhes, mas eles se preocupavam muito mais com os detalhes dos rostos, né? O rosto era bem detalhado, mas a gente consegue perceber que ela manipula o ectoplasma doado pelo médium de efeito físico e se faz visível a ponto de sair na câmera fotográfica, na fotografia. E a presença do Chico era essencial porque ele potencializava. Tudo, na verdade, tudo que Chico participava, ele potencializava, né? Quer falar, Cidinha? Algum detalhe que eu tenha esquecido? Alguém de vocês tem alguma pergunta?
sobre essa foto, sobre o entendimento de como se dá a materialização? É bem interessante, né? Muito. E isso acontecia muito lá atrás. Hoje já não tem mais necessidade desse fenômeno. Sim. Por quê? Porque já está comprovado, né? Sim. Esse foi um período que era necessário. Exato. Hoje, a ciência, vocês vão ver até mais para frente nas outras planilhas, o estudo, né? A participação da ciência e o espiritismo foi assim, essencial. Porque olha quanto a gente já evoluiu. Nessas materializações, o médium se doava muito. Ele perdia quilos até, por conta do esforço e da doação que ele fazia, para que acontecesse, que a pessoa pudesse visualizar esse espírito. Aqui está até muito nítido, né, Lucas? Sim. Porque geralmente são câmeras escuras, né? O médium fica deitado para que pudesse acontecer isso. E como o Lucas falou, às vezes saía pelo nariz, às vezes saía pelo ouvido, aqui a gente vê que está saindo pela boca dele. É muito interessante isso. E isso chamou a atenção da ciência. Sim. E como não podia, né? Naquela época acontecer uma coisa dessa e de repente você vê um vulto ali atrás dele se transformando, né? Tomando forma de um ser humano. E esse é o maior exemplo do que a gente falou agora, de que quando a pessoa não quer acreditar, ela nega. Eu tenho conhecidos que viram essas fotos, tem inclusive as experiências com cera quente, que também é outra comprovação incrível. Eles faziam, cozinhavam ali na frente de todo mundo, a panela com a cera, né? Tem um outro nome. E aí o espírito mergulhava a mão na cera, materializava e tirava. Então saía com o punho fechado, que é impossível ser alguém, porque no momento que ele tirasse o punho ia quebrar o gesso. E não só isso, tinha que esperar secar, fervendo. Então, eu tenho conhecidos que, ao ver essas fotos, falaram, eu sei fazer isso aí. Ele era artista plástico. Eu falei, eu faço isso aí. Não, lógico que você faz. É artista plástico, você faz com o pincel, com a pinça. Lógico que você faz. A questão não é que você também consegue reproduzir. A questão é que era feito na hora, na frente de todo mundo, a mão flutuando, né, com a cera pingando, fervendo, fechada até secar. E aí todo mundo via aquela mão fechada depois que secava. Então são vários e vários fenômenos, mas mesmo assim a pessoa não acredita. Ela pode comparecer. Muitos se convertem, né? Muitos nessas reuniões passam a acreditar. Mas aquilo que a espiritualidade falou, mesmo apresentando, muitos negam os fatos mais evidentes. E eles finalizam com a 802, dizendo que, fora isso, ou seja, fora que a manifestação não convence a muitos, Deus valoriza muito mais quem se convence pela razão. Não é que, usei a expressão errada, não é que Deus valoriza mais, né? Mas Deus quer que o nosso mérito seja pelo convencimento da razão. Compreender o fenômeno e não temer, e não se convencer apenas pelo maravilhoso, mas aquele que pela razão se convence tem mais mérito do que aquele que se convence apenas pelo fenômeno. E isso me fez lembrar de mais uma coisinha que eu falo sempre para a turma dos médiuns. Eu pergunto para eles, vocês estão aqui por quê? Para ser o Chico Xavier, para ser o médium da casa, para dizer eu sou médium? Porque o convencimento pela razão, ela que dá o mérito. Se você está buscando a casa espírita ou o exercício da mediunidade para o destaque pessoal, você primeiro não vai conseguir desenvolver uma mediunidade
com Jesus, é um tópico que eu falo da mediunidade com Jesus. E segundo, que não vai trazer o mérito do serviço. O mérito está em você se apagar para auxiliar, né? Então isso também entra nessa questão da importância de você desenvolver o mérito pela boa vontade do trabalho e não pela fantasia ou pelo maravilhoso da sessão mediúnica. O Espiritismo, então, vai trazer esses conceitos que a gente já está trabalhando, mas que é preciso repetir porque é a parte moral. Então, a gente vai ver os nossos irmãos de outras religiões discordando de que nós sejamos cristãos, por exemplo. Porque para ser cristão tem que acreditar na Bíblia, se está fora da Bíblia, não é cristão. Mas faz parte do tema, que é evolução espiritual. Eles ainda estão, apesar de... Herculano Pires trabalha muito bem isso também, da fase do calvinismo, que critica a igreja que estava passando a vender lugar no céu e se separa, criando o protestantismo. Mas qual foi o erro do Lutero? Foi substituir a adoração à imagem pela adoração ao texto. Então eles hoje, em vez de se apegarem às imagens, eles se apegam ao texto. Fora do texto, você está condenado, inclusive eternamente. Então, o Espiritismo vem também trazer essa renovação, que não importa o texto, que muitas vezes foi adulterado, muitas vezes não acompanhou a ciência. É preciso ser cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, portanto, vê em todos os seus semelhantes como irmãos. Independente de crença, de opinião, todos são irmãos. O Espiritismo, então, vai trazer o conhecimento universal, com o cristianismo abrindo o caminho para a gente não cometer os mesmos erros dos nossos irmãos do passado que acabaram mergulhando no dogmatismo religioso. Fala, Paty. Só um complemento aqui. O cristão verdadeiro, né, o Cristo, ele em nada tem em suas passagens algo que justifique uma inquisição, né? Uma aniquilação de demais culturas, uma aniquilação por meio da violência e da morte, qualquer que seja a razão, né? Tanto que quando ele foi perseguido e o soldado chegou para prendê-lo, Paulo cortou a orelha para defendê-lo, né? E ele mesmo falou não. Então ele estava sendo agredido, ele sabia o que ia acontecer e ele não levantou a mão contra o outro, né? E ainda ensinou que não o fizesse, porque é um ensinamento de amor e mansidão, né? Ele falava: os mansos herdarão a terra e não os que empunham uma espada, né? Então, só daí, se a gente for seguir o que é cristão mesmo, jamais uma igreja poderia justificar uma inquisição. Sem dúvida. Entre outras coisas, escravidão e tudo mais. Né? Sem dúvida. Isso ocorreu depois. E a gente volta para aquela figura lá de Cristo como revolucionário religioso, porque ninguém falava em amar o inimigo. Uma das ideias que Cristo trouxe, que incomodou muito a época. Jesus incomodou muito na época. Incomoda até hoje quem não quer abraçá-lo, né? Porque ninguém antes dele tinha falado em amar inimigo, perdoar inimigo. Era natural você fazer mal ao seu inimigo. Isso era do cotidiano. E era racional para eles. Meu inimigo fez mal para mim, faço mal para ele. Isso era o natural. E é natural para muita gente até hoje, né? Se a gente pensar. Mas vem Cristo e revoluciona, como a Paty falou, que o que ele trouxe jamais poderia ser utilizado para justificar atrocidades, assassinatos, violência. Mas, infelizmente, isso aconteceu porque desvirtuaram a mensagem cristã. Por isso que o Espiritismo vem resgatar a mensagem cristã. Eu já ouvi gente também falar que acha exagero, acha que é prepotência de Kardec, de Chico, a resgatar a mensagem do Cristo. Mas não é exagero, porque a mensagem foi de fato desvirtuada. A mensagem foi para
para um lado que precisa voltar. E isso é natural. A gente aprende, quando estuda a história das religiões, faz parte. O homem, enquanto imperfeito, ele sempre vai pegar a mensagem do céu celestial e ele vai para o seu interesse. Isso é natural. E, inclusive, Deus sabe, Jesus sabe. Os espíritos superiores sabem que o homem imperfeito vai usar a mensagem que ele traz para o seu próprio interesse. E eles têm paciência. Eles esperam, com muita paciência, chegar a essa maturidade que para a gente hoje é um absurdo. Eu costumo sempre pensar na questão do representante religioso, né? Quem vive a vida, dedica a sua vida para ser um mensageiro do Cristo. Então, na igreja, seja como padre, seja como pastor, seja como expositor espírita, médium, para a gente, pelo menos para grande parte, creio eu, dos espíritas, é um absurdo você cobrar, você viver disso. Mas para outras religiões, não. É natural você receber um salário porque você exerce uma função de líder religioso. Para eles é natural. Então, esse resgate também faz parte dessa maturação. E é individual. É um por um. Hoje a gente já acha um absurdo. Mas, para muitos irmãos, ainda não é. E isso faz parte. Espiritismo, portanto, é cristianismo redivivo. Voltar lá atrás na mensagem cristã, com os primeiros apóstolos que não tinham essa soberba, não tinham intenção de tornar a igreja enorme, construir uma igreja como um palácio de ouro, ou vender lugar no céu, ou então pedir a bênção do padre antes de morrer e está tudo certo. Pode ter matado 1000 pessoas, fez o mal a vida inteira. Se no leito doou um dinheirinho para a igreja, as indulgências lá que a igreja vendia, inclusive isso levou à divisão pelo Lutero, estava tudo certo. Então desvirtuou, chegou ao fundo do poço. É preciso então resgatar. Cristianismo redivivo para salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio. O que a Paty falou aí da Inquisição, que era para dominar, pelo medo, né? Apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Então a missão do Espiritismo é essa. Todos nós temos um pouquinho dessa missão de resgatar o cristianismo por meio de nossas atitudes. Cidinha, quer entrar na parte de vocês? Ou a gente segue aqui? Não, Lucas, pode seguir. A aula está ótima. Se não der, a gente pega outra. Tá. A gente faz novamente. Tá. Eles vão aceitar a nossa companhia na semana que vem. Beleza. Eu lembrei porque esse slide é o que entra na parte B da aula, né? Que tem a parte A e a parte B. Faz os juntos na próxima. Podemos fazer junto. Não, eu até senti que isso ia acontecer, tá? Eu já tava cochicharam aqui, ó. Não, aqui é bem extenso e está sendo muito bem explicado. Eu prefiro que continue nessa toada, né? Uhum. E vai ser mais proveitoso. Tá, então mais uns 10 minutinhos, né? Não se preocupe, pode ir caminhando. Tá bom. Então, ainda nesse raciocínio de resgate do cristianismo, de entender a evolução espiritual como fases de transição da humanidade, o material nos traz um entendimento de ação. Como assim de ação? Lei do trabalho e lei do progresso são as leis determinantes para a gente poder resgatar essa mensagem cristã com o Espiritismo e finalmente dar os passos que a gente precisa dar na nossa evolução individual. Os Espíritos então vão trazer a ideia do agir, do pedir. Pedi e obtereis, buscai e achareis, né? Batei e abre-se-vos-á, ou seja, bate na porta, pede, se movimenta. Então essa mensagem da espiritualidade vai ser muito forte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Você primeiro precisa se ajudar. Kardec, portanto, vai comentar dizendo: o que é buscar e achareis? Pedir luz para clarear o seu caminho, pedir força para resistir ao mal,
pedir assistência, conselho dos bons espíritos. Então, Cristo fazia isso o tempo inteiro. O que ele perguntava toda vez que ele ia curar alguém? Que queres que eu faça? Você acha que Jesus não sabia o que a pessoa precisava? Não precisava nem ser o Cristo para entender. Se tem um deficiente físico todo entrevado no chão, ou se tem um deficiente visual na sua frente, você supõe, uma pessoa de inteligência mediana já supõe, ele quer a cura da cegueira, ele quer a cura, mas ele perguntava, lógico que ele sabia, mas ele dava a oportunidade do indivíduo pedir, demonstrando que isso é uma necessidade. Para a gente ser curado, para a gente evoluir, para a gente caminhar, a gente precisa pedir. Tem gente que pede demais, mas não tem problema. O importante é pedir de forma sincera e, logicamente, pedir coisas da alma, né, gente? Pedir coisas materiais também faz parte da caminhada evolutiva, mas a gente está aqui para aprender que o pedido deve ser para coisas nobres, né? A gente tem os irmãos da Umbanda e de outras diretrizes de matriz africana que tem os pedidos para conseguir bens materiais, ou às vezes, dependendo se o terreiro, se o pai de santo faz a atividade para prejudicar alguém, o que não é aconselhável, mas a gente sabe que existe, né? Então vejam as fases também ritualísticas e místicas em que se pede algo que no Espiritismo a gente já tem a maturidade para entender que não se deve. Então os pedidos devem ser feitos para o bem, para o progresso, luz para clarear o caminho, poder para resistir ao mal, força e conselho. Esse é o principal. Pedir aconselhamento. Quando a gente está com uma dúvida, a gente não pede conselho para um familiar, para um psicólogo, para um amigo. Enxergue os bons espíritos como esses amigos, esses irmãos mais velhos, como eu gosto de falar. Eles respondem. Se perguntar, eles respondem. Pode não responder diretamente, mas a resposta sempre vem, se o pedido for sincero e a causa for nobre. Kardec vai dizer, se você se domina pela arrogância, pelo inconformismo, você fica abandonado às suas próprias forças. E não é porque os espíritos superiores querem te dar uma lição, não. Não é porque eles se ofendem. Ah, não vai pedir para mim? Então que se vire sozinho. Não é por isso. É falta de sintonia. Quando você se revolta, quando você é arrogante, eles não podem te ajudar nem que eles queiram. E eles querem. Então, o arrogante, o revoltado, a mensagem não chega, a resposta não chega. E, consequentemente, o auxílio direto não vem. O auxílio indireto sempre vem, tá? A misericórdia divina sempre manda, mesmo por rebelde. Mas o auxílio direto e mais rápido é para aqueles que não têm mais arrogância nem revolta. Se pedir com fé e humildade, portanto, confiantes na misericórdia divina, acharemos o que procuramos. Veja que Kardec fala diretamente do buscar e achareis. Para achar o que você busca, peça com fé, com humildade e reconheça que da sua pequenez você não consegue resolver sozinho. As portas, portanto, serão abertas. Para finalizar, então, vou contar a história do carro no atoleiro, que demonstra bem o que a gente está tratando aqui. Conta-se que um sábio com seus discípulos estava caminhando numa estrada bem esburacada, enlameada, como essa da figura. E ele passa por uma carroça presa na lama. E um homem, dono dessa carroça, ao lado, de joelhos, orando e pedindo a Deus que tirasse a carroça da lama. O sábio passa com seus discípulos e continua sua caminhada. Eles chegam numa outra carroça atolada na lama, só que o dono da carroça pede ajuda a eles. Me ajude a tirar essa carroça daqui. O sábio, então, manda aos seus discípulos que ajudem, e ele também ajudou a tirar a carroça. Então o discípulo pergunta, mas mestre, né, porque é um discípulo ali, guru dele, por que nós ajudamos somente o homem que não estava em oração? Por que nós não ajudamos quem estava orando?
E aí ele responde, né? Sem perturbar-se, ele diz: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Então vejam que, mesmo que revoltado, mesmo que inconformado, por ignorância, não por maldade, ele, ao se movimentar e pedir e agir, ele conseguiu o auxílio. Nós podemos pegar essa história e visualizar esse sábio com seus discípulos como a espiritualidade. Eles vão ajudar diretamente a quem se movimenta. O que não significa que quem ora não vai ser auxiliado, mas o pedido, ele precisa vir acompanhado da ação, do movimento. Por isso que lei do trabalho, lei de progresso, trazem essa figura para a gente entender como que a evolução acontece. A gente precisa se movimentar. A oração é essencial. O pedido, o próprio Cristo falou, peça e ore. A crítica não é a oração, mas é a oração desacompanhada do movimento. Porque aquele que ora fica esperando Deus vir fazer uma tarefa que compete a ele. O Espiritismo também nos traz essa visão de movimento e principalmente de reforma íntima. Quantas vezes nas inúmeras conversas que nós temos com pessoas que desconhecem ou que estão aprendendo, que não adianta frequentar a vida inteira e não melhorar nem um pouquinho que seja. A reforma íntima ela é essencial. Nós temos várias e várias obras de espíritos que foram espíritas ou que foram religiosos na Terra durante toda a sua vida, mas não praticou a reforma íntima. Quando chega lá, precisa de auxílio, precisa de ajuda, estão sem luz. Eu sempre uso o exemplo do irmão Jacó, na obra Voltei. Ele trabalhou em centro espírita, acho que 50 anos. Foi dirigente de centro espírita, era diretor de reunião mediúnica, era dialogador, doutrinador. Chegou no plano espiritual, não tinha luz nenhuma, nem uma luzinha de vela. E aí, para ele foi um motivo de muito sofrimento isso. Porque ele via pessoas que trabalharam com ele no centro espírita, que ele achava, que ele desconsiderava, que ele diminuía, tendo uma luz que ele não tinha. Então, no início, ele se revoltou, ficou chateado, e aí, aos poucos, ele foi desenvolvendo a luz, a luzinha dele. Então, a gente tem que, sim, frequentar o centro, tem que orar, mas não podemos esquecer de aplicar o que a gente aprende em nossas vidas. A última figura, portanto, da minha parte, é essa figura da pedra rolando, com o ditado popular, pedra que rola não cria limo, também trazendo a figura do movimento. É uma necessidade a gente se movimentar. Me lembrei agora de uma palestra do Divaldo, que ele fala da depressão, e o Divaldo tem um conhecimento muito aprofundado, porque a Joana de Ângeles, ela trabalha na questão da psicologia, né, de forma muito aprofundada, tem inúmeras obras, não só com o espírito de Joana, mas outras também, que falam da questão psicológica. E a depressão, ele exemplifica, conta aquelas histórias belíssimas dele na palestra, e fala que o depressivo não pode, a pior coisa para o depressivo é ficar na cama deitado, a pior coisa. Não vai melhorar, vai piorar, porque essa ideia de movimento ela é essencial. E aí a gente pode pegar essa terapêutica para a cura da depressão para utilizarmos na trajetória evolutiva também e para a resolução de todo o problema que a gente estiver passando. Nós precisamos da ideia desse movimento para não criar limo, para não ser uma pedra parada que cria limo, que justamente fica entravada e só piora a sua situação. Precisamos da ideia do movimento, da ação. Tanto que todos os ensinamentos da espiritualidade sobre evolução vai trazer constantemente a ideia do trabalho, do serviço.
Pode pegar aí, quem quiser abrir uma página de Emmanuel, se não cair na primeira, vai cair na segunda ou na terceira. Sempre, em algum momento das mensagens da espiritualidade, eles trazem a necessidade da ação, do movimento, da pessoa agir. Porque ficar encrustada, ficar remoendo mágoa, principalmente, isso não traz a ideia do movimento necessário para a evolução. Então, espero ter passado bem o tema, que é evolução espiritual, e qualquer dúvida pode já perguntar, qualquer comentário, para a gente sentir que vocês compreenderam a necessidade da evolução espiritual com a missão do Espiritismo. Agradeço e Cidinha com você. E Paty. Lucas, parabéns. Ótima aula. Obrigado. Gostei muito, me surpreendi. Me surpreendeu não. Assim, você deixou mais interessante, você deu movimento para essa aula. Obrigado. Que é o que a gente precisava. Ai, Cidinha, a gente vai ter que estudar mais. Para chegar nos pés do Lucas, imagina. Imagina. Ai, Isso aqui é nós vamos fazer hoje, né, Paty? vai ter mais uma semana. Vamos tentar, né? Lucas, brincadeiras à parte, mas muito boa aula mesmo. Obrigado. Muita luz, né? E continue trazendo todo esse seu conhecimento, dividindo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu falo, eu aprendo muito aqui. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Sim, sem dúvida. É isso aí. Então, obrigada. Pessoal, já está adiantado aqui a hora. Então, vamos... tinha parte minha da Paty, mas a gente vai estudar mais, tá? Para fazer uma aula tanto quanto boa como a do Imperdível. Imperdível também será a nossa, né, Paty? Será imperdível também, pessoal. Opa! Então, são os vultos. Isso, vamos falar de alguns vultos, mas não vamos atropelar nenhum de vocês, tá bom?